seja muito bem-vindo no podcast Mães e Abraços. Assim como você, nós somos mães apaixonadas pela vida e pelas possibilidades que ela traz. Estamos aqui para falar sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, para falar sobre autocuidado. Então, você que é mãe, fique atenta, porque hoje nós temos uma convidada para lá de especial, minha colega de profissão, amiga, uma pessoa que eu admiro muito, é uma honra para mim recebê-la aqui hoje no nosso podcast, Raquel Savi. Chega mais, minha querida, se apresente no palco do Mães e Abraços e compartilha com a gente um pouquinho da sua trajetória, da sua jornada. Compartilha um pouquinho com a gente aí desses tesouros, né, que fluem dentro de você para o mundo. Ô, Kaline, que recepção calorosa, muito gostoso estar com você, com esse teu sorrisão, que não dá para ver aí pelo podcast, mas quem te conhece, quem te acompanha, sabe que você tem, né? Que contagia, ilumina, gente. E é um prazer estar aqui conversando, né? Eu vi um pouquinho desse teu trabalho, esse teu desejo de ajudar outras mães nascendo e tomando cada vez mais espaço, e fico muito feliz em contribuir. Então, deixa eu me apresentar um pouquinho, né? Sou Raquel Savi, psicóloga, sou psicodramatista, trabalho como terapeuta, psicoterapeuta há mais de 15 anos, né? Já atendi crianças, famílias, e hoje me denomino terapeuta da criança interior, né? Porque há algum tempo venho fazendo um trabalho bonito de tentar compreender como é que a nossa própria história, a história da nossa criação, a história de relacionamento com os nossos pais, como é que isso foi formando ou deformando, né? Como é que isso foi ajudando ou foi atrapalhando, como é que isso foi nos construindo nossa autoestima, construindo a forma como a gente se vê e a forma como a gente se coloca nas relações que a gente mantém. Todas as relações, especialmente com os nossos filhos, né? Com os nossos parceiros, enfim. E foi aí que eu comecei a estudar a teoria do apego, né? Eu hoje sou mãe de 3 filhos, além de psicóloga, né? Eu preciso dizer que a vida pessoal deu aquela atravessada na carreira, né? E tenho 3 filhos. O Pedrinho tem 9 anos, o Levi tem 4 anos e Maria Luísa, que tem 2 aninhos. E essa vontade de compreender isso, que já fazia parte, né, do meu desejo de poder ajudar mais as famílias e as crianças que eu atendia, quando eu me tornei mãe, se tornou algo assim, poxa, eu preciso tentar compreender de que forma eu posso levar a maternidade de uma forma mais segura, né, mais amorosa, mais respeitosa, porque eu entendia que tinha algumas coisas ali que me atrapalhavam, né? Que eu não conseguia, tinha um referencial que eu queria mudar, que eu queria poder fazer um pouco diferente, mas não sabia como. E foi aí que eu comecei a estudar essa teoria linda, que talvez a gente fale um pouquinho sobre ela hoje, né? Que é a teoria do apego, que fala muito sobre o poder que tem os vínculos, como é que a gente se constrói nos vínculos, como é que a gente se reconstrói, repara aquilo que também não foi legal dentro de novos vínculos. Então, esse é o meu trabalho hoje. Eu já dou aulas, né, supervisiono outros profissionais de psicologia, faço grupos terapêuticos, todos com essa temática, né, da teoria do apego e do trabalho com a criança interior. Raquel, eu te convidei aqui hoje especialmente para falar sobre o poder, né, da vinculação, o poder do apego, o poder curativo, da reparação. A primeira vez que eu ouvi esse termo foi com você estudando no Gesta, né? E você falou muito sobre as reparações. E eu recebo muitas mensagens de mães, de crianças, mães de adultos e até avós perguntando assim, Kaline, ainda dá tempo? Porque eu conheci a educação positiva agora, conheci teu trabalho, estou acompanhando, né, outras profissionais que falam sobre parentalidade consciente, e eu vi que eu cometi muitos erros, que eu batia, que eu gritava.
eu vi também que esses erros fragilizaram a minha relação com os meus filhos. Então, é possível hoje eu recomeçar? É possível hoje eu voltar atrás e reescrever uma nova história, uma história diferente? É possível eu me reconectar com o meu filho? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como que a gente faz essa reparação e se é possível, né, ter essa reparação e reconstruir esses vínculos, muitas vezes, rompidos e fragilizados. Ai, Kaline, se eu não acreditasse nessa possibilidade, eu acho que eu não estaria nessa profissão, né? Boa parte do nosso trabalho enquanto terapeuta é poder receber, dar a essa pessoa uma base segura na qual ela possa explorar suas próprias histórias e encontrar formas, não de voltar lá e mudar o que aconteceu, não dá para mudar o que aconteceu, mas dá para construir novos significados, dá para encontrar formas espontâneas de agir daqui para frente, de reconstruir algo daqui por diante. Então, é muito comum, mesmo nós, psicólogos, você falou do Gesto, o Gesto é um grupo de estudo supervisionado em teoria do apego que eu abri para outros profissionais, né, de cuidado, né, de profissionais que trabalham com parentalidade, que trabalham com psicologia, com pediatria, tem doulas, tem muita gente que trabalha nessa função do cuidado, querendo entender um pouco mais sobre a teoria, né? E sim, a primeira coisa que eu falo e deixo muito claro é que a teoria do apego não é um lugar de encontrar regras para sermos mães perfeitas e não cometer nenhum erro para que a criança fique segura e livre de traumas. Não existe isso, né? A própria perfeição seria um trauma, porque olha, é algo inalcançável, né? Crescer olhando para uma figura que é inalcançavelmente perfeita é um trauma, porque eu nunca vou conseguir errar, eu nunca vou conseguir aceitar as minhas imperfeições com um parâmetro tão inalcançável. Então, tem um teórico que contribuiu com o olhar, ele fala que para que a gente construa um apego seguro com uma criança, a gente precisa acertar 50% das vezes. Eu achei isso fantástico, porque ele, em outras palavras, disse, a gente vai errar quase metade das vezes, né? Assim, a gente vai, principalmente se a gente está falando de um primeiro filho. Eu tenho 3. A Raquel, que estava lá na primeira maternidade, o primeiro filho, com certeza ele me ensinou muito sobre o que é ser mãe, mais do que esses livros de psicologia ou de teoria. Ele me ensinou um bocado, né, sobre aquilo que diz que a melhor mãe, a mãe perfeita é aquela que não teve filhos, né? Então, que eu achava que eu sabia, que eu achava que eu ia conseguir ser essa pessoa paciente, essa pessoa que ia ter sempre a melhor resposta e a melhor ação, e eu fui tomada, invadida pela minha própria história, como que eu lido com a agressividade, como eu aprendi a receber a autoridade dos meus pais, o que eu via naquela criança tão pequenina que parecia que me desafiava e eu precisava mostrar quem mandava ali. Eu fui desconstruir tudo isso, aliando, sim, o conhecimento que hoje a gente tem, informação de qualidade, como é que funciona o cérebro da criança? Por que eu acho que uma criança que acabou de nascer está me manipulando com o choro dela? Se, na verdade, tudo que ela precisa é de proximidade e se acalma quando eu dou o meu colo. Por que eu tenho medo de dar o colo? Né? Por que eu acho que uma criança de 2 anos, que tem um cérebro tão incompleto ainda, não consegue controlar nenhum impulso, está testando a minha paciência quando ela não consegue esperar algo? Quando eu compreendo que existe um cérebro que não sabe esperar, que precisa ser ensinado a esperar pacientemente, gentilmente, eu vou podendo mudar a forma como eu lido com a autoridade. Mas mais do que isso, porque a gente pode aprender tudo isso e ainda assim não conseguir encontrar esse lugar de empatia com a criança. Eu precisei compreender como que a minha criança interior, né? Como que eu fui tratada? O que faziam quando eu chorava? O que faziam quando eu tinha raiva? Eu aprendi que expressar raiva é feio, que eu não posso chamar ninguém de chato, que eu não posso dar um grito, que eu não posso
o que que eu aprendi a fazer? Como que eu aprendi a reprimir todas essas coisas que hoje eu olho para o meu filho e vejo ele naturalmente expressando e acho que ele é mal educado por isso, né? Então, muitas das nossas agressividades, raiva, falta de paciência, vem dessa história, né? Quando eu olho para ela e tenho empatia por mim mesmo, né? E posso dizer para mim, tudo bem, hoje você pode dizer que você está com raiva, tudo bem, você não precisa ser a boa menina sempre, tudo bem, eu vou conseguindo ter empatia por qualquer outra criança. Eu vou conseguindo compreender o meu filho de uma forma muito mais verdadeira. E aí a gente vai encontrando outra forma de se relacionar, né? É uma, assim, e a partir dessa nova forma, né? Estou falando isso porque quando a gente chega nesse lugar, a gente aprende que a gente pode pedir desculpa, que isso ensina pra caramba para os nossos filhos, porque boa parte dos adultos que eu atendo hoje, que estão tratando dessas questões com seus pais, dizem para mim assim, poxa, tudo que eu queria na vida era que minha mãe olhasse para mim, ou meu pai olhasse para mim e dissesse, me desculpe, meu filho, eu errei, naquele tempo era assim, mas eu amo muito você, eu amava muito você, sempre amei você, desculpe ter sido duro, desculpe não ter visto que você estava passando por isso naquele momento, né? E isso era, não sei, pelo menos aqui, né, na geração anterior à nossa, isso era uma coisa muito difícil de se ouvir. Quem ouvia uma desculpa de um pai? Parecia que era algo de uma... Assim como tem algumas crenças, criança não tem querer, para criança também a gente não pede desculpa, né? Porque é como se você fosse destituído do teu papel de autoridade. E, na verdade, hoje a gente entende que não, né? Na verdade, a gente se ensina sobre somos todos vulneráveis. Esse medo de se vulnerabilizar, medo de se humanizar diante do filho. Eu falei com você, né, no WhatsApp, que vou fazer 36 anos, e o meu filho que vai fazer 3 anos já escutou mais desculpa na vida, né, dos pais do que eu a minha vida inteira. Eu não lembro nenhum momento assim que meus pais pediram desculpa, reconheceram os seus erros, e como isso é importante a gente se vulnerabilizar diante do filho para mostrar para esse filho que nós somos humanos como eles e que nós erramos e que eles também podem errar, né? Eles podem errar, porque errar é humano, isso vai acontecer, não é só uma única vez que eu vou errar com meu filho e vou desapontá-lo, mas que eu vou cometer muitos erros durante, né, essa vida, mas que eu posso voltar atrás, reconhecer o meu erro, pedir perdão, né, e recomeçar outra vez. E aí é como se eu fazendo isso para o meu filho, é como se eu autorizasse ele a fazer o mesmo. E sair desse lugar inatingível, né, de perfeição. Esse lugar que não existe e que nos adoece tanto. Esse lugar de perfeccionismo, né, de ser uma pessoa que você não é, né, de tentar ser uma coisa que você nunca vai conseguir ser. Somos uma geração que tem profundo medo de errar, né? É algo que aciona em todos os gatilhos, né, para crises de ansiedade profundas. A gente vive numa sociedade que é competitiva, que não é cooperativa, a gente passa anos num sistema escolar que nos compara, nos mede, né, nos põe notas e nos faz buscar esse lugar de não ser o igual, mas tem que ser o melhor. E aí a gente não pode errar, não pode falhar, isso é muito vencedor. Eu acho que a gente está fazendo um trabalho muito bonito de liberar as crianças, porque quem não pode errar, muitas vezes desiste de tentar, de ousar, tá? Então, esse é o grande... às vezes as pessoas perguntam, mas a gente não está criando crianças que não têm noções de consequências, crianças que não assumem as responsabilidades da vida.
Não, crianças que têm empatia verdadeira sabem o que eu causo no outro, o que o outro causa em mim, vão procurar construir relações que sejam justas, que sejam realmente amorosas, respeitosas e construtivas. Então, isso para mim é a verdadeira responsabilidade, não precisa ser pautada no medo de errar, de decepcionar, porque eles têm a garantia do nosso amor. Então, eles vão fazer porque eles têm energia psíquica, vou dizer, em vez de eles estarem emaranhados em conflitos, nossa, se meus pais souberem que eu não fui bem aqui, né? Eu atendo tantos jovens que ficam emaranhados nesses conflitos, quem está livre desse conflito pode pegar essa energia e criar, e construir ideias que vão melhorar esse mundo. Eu acredito nisso, né? Eles estão livres para isso. Olha, filho, que está tudo bem. Errou, não deu certo esse projeto, não foi a melhor escolha de profissão, vamos lá, troca, acredita, vai em busca, tenta de novo. É lindo de se ver, Kaline, eu me emociono quando eu vejo aqui meus filhos brincando com alguma coisa e um olhando para o outro, vai, tenta de novo, caiu, vai, eu te ajudo, vamos. Eu me emociono em ver o que eles fazem quando não estão no nosso olhar, muitas vezes, aquela coisa que eles nem sabem que a gente está vendo, e a gente está ali observando e vendo, porque a gente fala sempre que crianças são espelhos, crianças pegam os exemplos da gente, mas a gente fala muito para o negativo. E quando a gente começa a fazer essa mudança, que começa a ver aquela criança e diz, nossa, eu me orgulho disso, tá vendo? Eu acho que tá dando certo. Porque a gente é muito criticada, assim, olha, será que isso vai dar certo? Você está criando uma criança frágil, dependente. E uma criação base segura, né, eu falo muito desse termo, não é um lugar quentinho que esse filho vai completar 50 anos lá, sem sair para o mundo. É um lugar que ele sabe que pode vir, que ele pode receber uma nutrição afetiva, mas que ele vai voar para a vida. A gente vai criar filhos para explorar o mundo, para terem coragem de ir e saber que se der errado alguma coisa, eles podem voltar, né, e reconstruir essa coragem de seguir. Então, o tempo todo a gente vai estar fazendo reparações. A qualquer momento a gente pode estar fazendo reparações. As reparações, ela nasceu, a teoria do apego nasceu por meio de uma reparação, né, Raquel? Fala um pouquinho disso. Sim, né? Vamos lá, vamos contextualizar essa teoria, né? Que foi uma teoria que levou muito tempo para ser construída. O nome do autor é John Bowlby. Ele era um psiquiatra inglês e na época ele foi convidado pela Organização Mundial de Saúde para fazer um estudo com as crianças órfãs do pós-Segunda Guerra. Então, crianças que tinham perdido seus pais, estavam em instituições, né, e estavam privadas do cuidado afetivo de uma família. Então, mesmo que fossem boas instituições, com recursos, ainda existia na época aquela ideia de que era melhor os cuidadores temporários, os profissionais, não se apegarem, não se aproximarem daqueles bebês, para que depois de uma adoção não desse trabalho, né, para que essa criança não sofresse a separação e pudesse vincular aos pais, né, adotivos. Acontece que no tempo em que essa criança espera, quando a gente fala principalmente de crianças pequenas, né, a gente sabe que hoje esses primeiros 2 anos de vida, o desenvolvimento neurológico, ele acontece de forma muito rápida, é um aprendizado, a criança está aprendendo tudo, sobre tudo, está se desenvolvendo de forma global. E o que hoje a neurociência prova, né, que naquela época Bowlby começou a dizer ele começou a perceber que as crianças que não tinham esse vínculo afetivo não se desenvolviam bem. As crianças não conseguiam falar, não conseguiam desenvolver, quando eu falo desenvolvimento é global, cognitivo, afetivo, não conseguiam se vincular. Dizer, é melhor uma criança que precise passar por essa separação gradual e cuidadosa para passar por um novo pai, uma nova mãe, né, de uma forma cuidada, do que uma criança que não tenha esperança no humano, não tem esperança que alguém venha ao socorro dela quando ela precisa de ajuda.
Então, ele foi muito revolucionário, visionário, porque ele na época, a gente tinha a teoria freudiana, né, que falava de todo o impulso da questão da sexualidade. Ele vem e diz, olha, o que move o ser humano não é a sexualidade, é a busca por afeto. Então, o que move o bebê a estar no seio da mãe não é a necessidade de se alimentar no seio, é a necessidade de se alimentar afetivamente. E como ele era um cientista, Bob era um cientista, ele era evolucionista, etólogo, ele estudava o comportamento dos animais, então ele ia mostrando no todo o reino animal como é que aquilo se dava de forma universal. Então ele dizia, todos os seres humanos nascem para apegar-se, ou então eles vão morrer, porque eles são completamente dependentes desse vínculo que os proteja, que dê para eles senso de segurança. Então, isso muda tudo, porque até mesmo a assistência hospitalar para o nascimento, né? A gente começa a entender por que o bebê precisa nascer e ir direto para o contato humano e não ficar num berçário afastado da mãe, né? A importância As crianças naquela época ficavam hospitalizadas longe dos pais, não ficavam só com enfermeiras desconhecidas. Isso mudou, né? A partir de então, você tem que estar acompanhando a criança. E eu acho que ainda hoje muita gente não conhece a teoria do apego, né? Mas ela é uma teoria que vai ensinar para a gente sobre todos os momentos de vinculação e separação que a gente passa na vida. Desde o nasceu e precisa dormir sozinho no berço, ela vai dizer, não, isso não é contra a natureza humana, porque a natureza humana, imagina que nós, no nosso cérebro, né, ela leva milhões de anos para se modificar. Né? Então, a gente ainda tem aqui um cérebro primitivo que lá das cavernas, né, que vai dizer, olha, se você ficar longe do seu bando, existe um risco, um perigo de acontecer algo, você pode morrer. Então, você não vai ver um cachorrinho, um gatinho, o filhotinho longe do bando, dormindo sozinho no berço. Ele vai ficar ali, amontoadinho, quentinho, ouvindo o coração da mãe. Aquilo traz senso de segurança e proteção. Né? Então, a teoria do apego vai dizer isso. Isso é natural. A gente tem uma cultura que nos obriga a tentar fazer diferente. Mas não é culpa do bebê porque ele chora, porque ele precisa. Né? Quanto mais ele tivesse esse contato afetivo, mais ele se desenvolve de forma global, sem estresse, um cérebro cheio de possibilidades de crescer seguro. Ô, Raquel, você gosta muito de elefante, né? Por quê? Tem alguma relação com a teoria do apego? Olha só, ai, gente, amo elefantes, criaturas lindas, né? Tem tudo a ver, né? Nesse Bowlby, né, que criou a teoria do apego, não falou dos elefantes, não, mas eu falei, né? Eu falo. A gestação do elefante, né, é uma gestação super demorada, né? Leva aí 2 anos. E já pensou, né? A Não gente acha sabia a disso. nossa demorada aí. Então, por que acontece? O bebê humano, a nossa gestação é muito rápida, porque nós, pela nossa postura ereta, né, o peso do bebê, a cabeça do bebê, o bebê tem que nascer ali aos 9 meses, mas ele está com o cérebro muito incompleto, ele não é capaz de enxergar, de andar, de pegar um alimento, e ele não é capaz de agarrar, seguir a mãe. Se eu pego um bebezinho um macaquinho, ele agarrou e segue a mãe, ela pula de galho em galho, ele pendurado, né? Se eu pego uma girafa, né, ele já nasce com as perninhas, ó, imenso ali, mas ele já nasce, perninha bamba, sobe, o bezerrinho já fica de pé logo que nasce. Então, imagina, um elefante também, ele tem que seguir a manada, né? Então, ele já tem que nascer com condições de seguir. E o elefante também, ele tem uma amamentação que a gente considera prolongada, né? Ele passa um bom tempo ali, todas as fêmeas cuidam dos filhotes, é lindo, né? E ele segue amamentando, ele só vai para o bando, se for um elefante macho, ele só vai seguir o bando dos machos depois que acontece a fase do desmame, só aí que a mãe vai poder ter uma outra gestação. Eles são animais muito, muito lindos, assim. Já viu eles dormindo também juntinho, tudo juntinho, ele fica ali pertinho da manada, é muito fofinho. Foi você mesmo que colocou uma foto no Instagram, né? As mães e os pais elefante fizeram um círculo e os filhotes dentro daquele círculo, né? Fizeram um círculo de Dormindo junto. proteção para que os filhotes durmam, né, sem perigo, né?
sem ameaça. Sem ameaça. Raquel, quando fala de reparação, eu lembro muito da experiência que eu tive na relação com meu pai. Porque aos 7 anos, meus pais se separaram. E aos 8 anos, o meu pai foi morar. Eu morava no interior da Bahia e meu pai foi morar em São Paulo, na capital. E ele não foi, né, se despedir de mim. E eu fiquei sabendo que ele tinha ido embora. Uma amiga da minha mãe que encontrou ela no meio da rua, no centro da cidade, e falou: Você está sabendo que o pai de Kaline foi embora para São Paulo? E eu, com 8 anos de idade, escutando tudo que a amiga da minha mãe falava. E quando ela foi embora, eu perguntei para minha mãe onde que era São Paulo. E ela disse: É um lugar muito longe. Você precisa de 2 dias de ônibus para chegar lá. E eu falei assim: Mãe, e quando é que eu vou ver meu pai novamente? E ela falou: Ah, não sei, minha filha, talvez você nunca mais o veja. E aquele momento eu senti uma sensação de desamparo, de abandono, que eu carreguei, né, por toda a minha vida. E quando eu conheci o meu esposo, eu falei assim: Olha, eu fiquei algumas semanas sem responder a ligação dele, né, sem conversar com ele. E aí porque eu tinha muito medo de me relacionar, né, de me entregar a esse amor e ser abandonada novamente. E aí teve um dia que há 2 semanas tentando me ligar, tentando falar comigo e não conseguia. Ele foi lá na minha casa e falou assim: Olha só, eu quero um negócio sério com você. Eu tô apaixonada por você. E, e, e eu não sou moleque, não. Então eu vim aqui para você me falar o que que você quer da vida. Se você vai querer entrar nesse relacionamento comigo ou se você vai cair fora. Porque esse negócio aí de ambivalência, eu quero, não quero, não tá dando certo, não. Então você decide. Aí, naquele momento, eu senti segurança, né? E me entreguei àquele amor. E hoje, né, nós vamos aí para 16 anos, né? De namoro. E eu sou casada há 14 anos. E eu tive a oportunidade, na minha formatura de psicologia, em 2013, de perdoar o meu pai, né? E de reescrever uma nova história na nossa relação. Foram muito tempo, assim, para eu poder me abrir, né? Para liberar esse perdão, para recebê-lo. Ele chegou, ele me abraçou, ele pediu perdão por tudo, reconheceu, né, os erros dele, se arrependeu pela ausência ao longo de tantos anos. E a gente, hoje, né, vai fazer 9 anos, a gente tem um relacionamento que a gente fala todo dia no WhatsApp, e a gente tem um relacionamento muito duradouro e muito saudável. E eu, assim, fico muito feliz de poder ter vivido essa reparação na relação com meu pai. E o que eu queria destacar é que tem muito a ver isso que eu estou contando, essa história da minha vida, que tem tudo a ver com a teoria do apego, né? E com reparações, é que quando a gente tem um relacionamento em que a gente se sente segura, né, dentro daquela relação, aquela relação ela é curativa e ela vai te dando condições, vai te dando recursos para você confiar, para você se lançar no mundo, experimentar, realizar sonhos, que foi isso que a relação com meu pai, né, na infância, me adoeceu, mas a relação com meu marido, uma relação de apego seguro com ele, me curou, me fortaleceu e me possibilitou, por exemplo, realizar sonhos. Não estou falando das questões materiais, mas da questão de me sentir segura, sabendo que eu posso ir para o mundo, né, que eu posso experimentar, que eu posso ousar, mas que se algo der errado, eu tenho para onde ir, voltar. Eu tenho quem vai me socorrer, quem vai me apoiar, quem vai me acolher, quem vai me dar colo. Então, o apego seguro, uma relação, né, de vinculação, de apego seguro, ela possibilita, né, isso, não só na relação com os nossos filhos, especialmente com os nossos filhos, porque as crianças, como você falou, têm essa necessidade inata, né, de vinculação, mas também nas nossas outras relações, na relação conjugal,
na relação com os amigos, na relação com o trabalho, na relação com a profissão, na relação no ambiente escolar, enfim. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância e a diferença, né? Que hoje a gente confunde muito a teoria do apego com a criação com apego. Que você falasse da importância desses relacionamentos e desse apego seguro nas relações, tanto para as crianças quanto para nós adultos. Nossa, a história que você nos empresta, né, com toda a sua transparência de conseguir falar, né, sobre essas vulnerabilidades, faz com que as pessoas, de fato, possam entender, né, sobre o que a gente está falando. Acho que cada um de nós carrega as suas feridas de apego, né, essas feridas que nem sempre essas feridas são traumas no sentido de, eu fui violentada, abusada, porque eu apanhei muito. Não é só sobre isso, né? Às vezes é sobre falta, sobre nunca ter se sentido visto, é sobre abandono, é esse tchau, filha, estou passando por um momento difícil, eu vou ter que ir, mas eu me importo, eu sinto muito, que teria feito muita diferença, que foi acontecer anos depois, né? Às vezes, essa ideia que os adultos têm de que as crianças não entendem, elas não entendem as coisas, ou elas não sabem, ou elas não devem participar, deixa as crianças num limbo de insegurança, porque com o pouquinho que elas têm de maturidade, elas vão tentando construir as narrativas para o que está acontecendo, e a chance de construir narrativas terríveis, da pior forma possível, né? Usando esses recursos da fantasia, são as piores. Então, é melhor que a gente possa dizer para a criança o que está acontecendo, por mais duro que seja, mas com as palavras compreensíveis para ela e oferecendo a ela espaços de elaboração, do que deixá-la nesse, não, ela não está, ela tem o mundo dela, ela está brincando, ela não sabe não, ela não vai entender, isso é mentira. As crianças têm antenas, assim, ó, elas estão escutando tudo e vivendo tudo junto com a gente, né? Então, essas feridas de apego, muitas vezes, constroem modelos da gente se relacionar inseguros. Podem ser modelos inseguros, né? Na vida adulta, a gente chama de... Tem 3 tipos, né? Mais clássicos, né? Os modelos que a gente chama de ansiosos, preocupados. É alguém que muitas vezes sofreu um abandono, tinha uma relação com os pais de muita crítica, de muita ameaça, de abandono, nunca estava bom o suficiente. A pessoa cresce achando que não importa o que faça, a culpa é dela, ela sempre vai errar em alguma coisa, por isso que a relação não está dando certo. E aí são pessoas que se envolvem em relacionamentos muito exigentes, muito críticos, estão sempre tentando fazer tudo para agradar o outro, né? Então, eu sou aquela mulher que fica toda hora olhando na mensagem se o marido respondeu, se não respondeu, demorou mais um pouco, é porque não gosta de mim. Eu estou o tempo todo preocupada, achando que ou eu vou fazer uma besteira ou eu vou ser deixada. Então, é muito difícil estar nesse lugar, né? Ou, às vezes, eu posso ser alguém que desenvolve um estilo mais inseguro evitativo, né? Que a gente chama, como a Kaline falou aí. Bom, estou chegando perto de um relacionamento que está ficando mais sério, deixa eu dar uma fugida nisso aqui, deixa eu dar um gelo, vamos esfriar, que isso aqui é perigoso. Então, é melhor dar uma esfriada, dar uma brincada, pula para outro. Às vezes, a gente fala que esse é muito um perfil masculino, né? De ficar naquelas relações só ali superficiais. E aí a gente acha que são homens que são só sem vergonhas, mas às vezes aquela é uma construção de uma defesa evitativa. Eu tenho medo de alguém depender de mim, eu tenho medo de depender emocionalmente de alguém, e eu acabo me afastando, né? Existem 2 tipos de evitativos, um que é meio duro, essa dinâmica com ele, que é um evitativo desconsiderador. Ele fica o tempo todo dizendo para o outro mesmo, eu não preciso de você, você é muito cheio, você é muito carente,
né? Deixa de ser inseguro. É alguém que fica diminuindo ali a importância da relação afetiva, e é muito duro se relacionar com uma pessoa assim, porque ela não tem consciência, ela acha que ela não tem problema nenhum, que o problema é você, que quer demais, que é medroso demais, e às vezes quando é a junção de um inseguro preocupado com o inseguro evitativo nessa ordem desconsideradora, são muitos casais os que mais sofrem, assim, os casais mais sofridos que eu recebo são essa dinâmica. E, às vezes, tem alguns que são evitativos medrosos, que foi um pouco do que você falou. Eu evito, é melhor não responder a mensagem, embora o meu coração lá no fundo está dizendo, nossa, será que é? Né? E eu queria tanto que desse certo, mas é melhor não ir não vai dar certo não. E fica numa resistência amedrontada ali. Será que essa pessoa vai me abandonar e eu vou sofrer? É melhor sofrer agora do que sofrer depois, né? E aí a gente precisa, né, que esse outro alguém seja seguro o suficiente para, durante algum tempo, responder à nossa insegurança com amor. Eu não vou embora, eu estou aqui. Quando o nosso filho, que a gente criou bem direitinho, a gente deixa ele na escola, né? Eu não preciso baixar, olhar no olho dele e dizer, eu volto sempre para te buscar, meu filho. Mesmo que eu demore, que eu atrase alguma coisa, a mamãe sempre volta para te buscar. Aí um dia, sem querer, eu atrasei alguma coisa, ele está mais assustado, mais medroso. Filho, lembra? Eu sempre volto. Então, assim, tô falando que a gente faz, é preciso, em momentos de insegurança. Então, se eu olho um adulto só como um adulto e digo, você não precisa disso, você é adulto, deixa de besteira e frescura, eu não estou compreendendo que ele carrega uma criança que foi abandonada, que tem uma ferida profunda que ainda sangra, e que eu posso ser uma base segura, que diz, eu estou aqui, eu não vou para lugar nenhum, confie em mim. E ser responsável com isso, né? Ser realmente responsável, entendendo que esse casal adulto carrega cada uma a sua criança que precisa ser olhada e cuidada. Assim, os casamentos, os relacionamentos podem dar mais certo. Eu compreendendo até onde o outro pode ir, que história ele teve, ele compreendendo que história eu tive, e a gente cuidando um do outro. É uma teoria linda, né? Não é só para criança. É sobre relacionamentos do... Bowlby dizia que era do berço ao túmulo. Hoje a neurociência sabe que não é do berço, é da barriga, da gestação ao túmulo, existe vínculo. Ele muda tudo. Você tem ideia? Todo mundo que trabalha com teoria do luto, terapia do luto, precisa saber sobre teoria do apego, porque a forma como a gente vai viver o luto tem a ver com a forma como os nossos padrões de relacionamento, né? Como é que os nossos padrões de apego. Até a visão do luto mudou. Antes, Freud dizia que o luto estava completo quando a gente tirava a energia ali do falecido para novas coisas. Bowlby vai dizer, não existe isso. Se alguém foi um vínculo seguro para nós, isso vai ser internalizado, ele vai estar dentro de nós. A última coisa que um enlutado, que alguém que perdeu uma pessoa amada quer, é imaginar que vai tirar a energia, vai esquecer, vai viver sem. Eu vou viver sem, eu vou tornar minha vida, vou ter que redistribuir os papéis, vou ter que me organizar, mas essa pessoa vai ser uma referência sempre para mim. Se nesse momento eu não tenho mais mãe, pai, mas eles eram figuras para mim importantes, eu vou pensar, o que será que minha mãe diria agora para mim nesse momento difícil? E isso vai me acalmar, isso vai me corregular, isso vai dizer, mãezinha, intercede por mim onde você estiver, paizinho, eu sei que você ia se orgulhar de mim agora. Então, para quem está nos ouvindo, eu quero que saiba que até mesmo, né, quando os vínculos se vão, ainda é possível a gente fazer essa reparação no nosso coração. Ainda é possível, sabe, pedir desculpa, se desculpar, ainda é possível, dentro do nosso coração, reconhecer aonde o amor fluiu, aonde foi possível, e a partir daí construir, né, com os nossos filhos, os nossos netos, os nossos parceiros, os nossos alunos, os nossos pacientes, um mundo melhor. E hoje em dia, muitas pessoas confundem, né, Raquel, a teoria do apego, os fundamentos, a essência, né, da teoria, com uma criação com apego, né, que é uma coisa totalmente diferente,
que é como se engessasse a teoria, coisa que Bowlby nunca fez, né? E aí muitas mães também, elas tem mãe que me responde assim, não, eu parei de te seguir porque eu não gosto da teoria do apego, né? Não gosto desse negócio de educação positiva. E ela nem sequer conhece a teoria do apego, nem sequer conhece a disciplina positiva ou a educação consciente, né? Mas é porque hoje o que é divulgado muito nas redes sociais, né, é a criação com apego, que coloca como se fosse passos, e aquela mãe que não consegue seguir aquele passo, ela acha que ela se frustra, ela se sente culpada, e ela acha que não é capaz, né, de educar o filho, né, com base na teoria do apego. É muito importante a gente falar isso, porque a criação com apego, aí foi um pediatra americano que pegou alguns princípios da teoria do apego e construiu uma cartilha com coisas aí, indicações que favoreceriam ao vínculo, né? Desde a preparação para o parto, a usar um sling, carregador de bebês, a cama compartilhada. Mas a teoria do apego, quando foi criada, não dizia nada disso. Muito pelo contrário. Ele vai dizer lá o seguinte, que eu preciso entender qual é a condição de disponibilidade afetiva dessa mãe que vai receber essa criança, de condição de aporte social, né, condição de autocuidado, né, para poder, a história da aldeia para cuidar da criança. Então, se eu tenho uma mulher que, olha, esse é um dado importante, gente, porque tem estudos, por exemplo, que mostram que foram fazer um estudo com mulheres que abusavam, violentavam das crianças, né, batiam, e o percentual foi muito grande, assim, mais de 80% dessas mulheres eram mulheres que tinham apanhado muito enquanto crianças. Elas não queriam, mas elas não conseguiam não repetir esse padrão. E por que a gente repete? Por que os nossos gatilhos são acionados tão intensamente? Por que quando a gente escuta o grito da nossa criança, é como se algo lá da gente, que nunca conseguiu gritar ou se defender, porque nós éramos indefesos, e agora nós podemos. E o tiranizado vira tirano, né? Então, para quebrar essa transmissão, é preciso que a gente compreenda os nossos padrões, os nossos estilos. Então, o Bowlby vai dizer assim, se eu tenho uma mulher que teve uma criação muito dura, muito rígida, e eu ponho regras para ela de criação com apego, eu digo, olha, você tem que ficar com seu bebê amamentando exclusivamente, ela não suporta aquele contato e aquela intimidade, não é uma questão dela querer ou não. Se eu fizer isso, eu estou fazendo mal ao vínculo. É melhor que essa mulher tenha uma rede de apoio, que ela, se for necessário, dê uma mamadeira, porque ela consegue estar menos ansiosa, olhar para o seu bebê com carinho, segurar ele, sem essa vontade de sair correndo, né, do que eu sair dizendo que uma conexão segura é somente aquela que teve parto normal, ou amamentação prolongada, ou qualquer coisa do tipo. Se uma mulher dorme melhor, ele diz que as necessidades do bebê e da mãe têm que estar em acordo e em sintonia para que a relação flua de forma conectada. Isso é muito importante, porque se essa mãe não estiver bem, o bebê não vai estar bem. Então, cuidem da mãe, né? Eu acho lindo o nome que vocês deram, né? Mães e abraços. Porque para que uma mãe consiga ter um vínculo seguro, ela precisa de muitos abraços. Quando chegar para visitar uma puérpera, né, vá abraçar essa mãe, perguntar o que você precisa agora, né? Você precisa de quê? Você quer uma comidinha? Deixa eu ficar aqui batendo papo com você. Daqui a pouco eu olho o bebê, ai, que bebê lindinho, mas vamos lá, deixa eu te fazer companhia, porque dá uma solidão, desespero. Você quer que eu fique com o bebê aqui enquanto você toma banho? Né? Quem cuida da mãe para que a mãe possa cuidar do bebê? Então, não adianta eu dar regras que não podem ser cumpridas e que trazem culpa. A gente precisa acolher, cuidar, né? E reconhecer quais são os limites daquela relação para que seja saudável para ambos. Raquel, te escutando, dá para perceber assim, o quanto você ama
e vive a teoria do apego. E você fala de maneira é, tão profunda, né? Porque é algo realmente que você vive, que flui de dentro de você, do seu coração, que não tem como a gente te escutar e não se apaixonar por essa teoria também. Então, eu queria que você encerrasse o podcast de hoje, né, falando do teu trabalho nas redes sociais, né, o seu contato e do seu grupo de estudo, né, sobre a teoria do apego, convidando aí as mães, os profissionais que trabalham com infância, né, todo mundo que tem um desejo, né, de conhecer mais sobre a teoria do apego, que não é uma teoria, é uma teoria de vinculação, é uma teoria que fala de relacionamento. Então, não é só para criança, não é só para educação de filhos, né? É para todos nós que nos relacionamos e precisamos de relações, né? De base segura, né? De relacionamentos saudáveis, de apego seguro, né? Para viver, para sobreviver nesse mundo aí já tão desafiador. Então, eu queria que você fizesse esse convite aí para todo mundo que está nos vendo e nos escutando. Ai, eu sou mesmo. Objetivo cumprido se você sente meu entusiasmo. Porque é uma teoria que muda a forma com que a gente vê as pessoas, as relações, e o meu trabalho também como psicóloga foi para um outro nível assim de entrega, de transparência, de transformação. Então, eu fundei, né, o Instituto Base Segura, né, que tem como objetivo e sonho, eu digo que ele é um bebê, né, e o objetivo e o sonho dele é criar mesmo espaço para que tanto os profissionais de cuidado como os pais possam chegar e encontrar formação, indicação, cursos, espaços para conhecer de uma forma, de uma linguagem acessível esse conteúdo da teoria do apego. Então, ele está em fase de criação. Eu tenho 2 Instagrams atualmente, o @uma base segura. Foi o primeiro que eu criei, né, no meu puerpério, eu ficava ali escrevendo um pouco sobre maternidade, teoria do apego, e aí depois criei esse segundo, que é o Psi Raquel Savi. Depois você põe na descrição direitinho, né? E neles eu fico tentando sempre alimentar com um material que seja um material de qualidade, um material que passe informações que possam ser úteis, que criem espaços de comunicação, né, gratuitos para quem vai chegando. E lá eu falo um pouco sobre os grupos de estudo, que são espaços mais sistematizados. A gente já tem hoje 3 turmas em funcionamento, estudando a obra de Bowlby, juntos, lendo capítulo por capítulo e discutindo. Muitos são profissionais, mas de uma forma geral também são mães e acabam que a gente compartilha coisas pessoais, teoria, clínica, e é super gostoso, né? Tem os espaços de supervisão para terapeutas que trabalham com a clínica, que também funciona, e tem os grupos terapêuticos como a Jornada da Criança Interior. Eu digo que é a menina dos meus olhos, abre a cada semestre, eu devo estar abrindo uma turma, porque são encontros assim de uma profundidade, de olhar para essa nossa história, desde a nossa gestação até o nosso nascimento, a entrada na escola, nossa adolescência. Mas para isso tem que estar fazendo terapia, já tem que ter começado uma caminhada, porque às vezes é muito doloroso. E a gente precisa de suporte para olhar para essas dores e conseguir fazer essa reparação, sabe? E, e eu acho que como o nosso tema foi reparação, e eu digo que eu sou aqui uma restauradora de vínculos, olha, né? Porque eu trabalho com reparação o tempo todo, né? E esse trabalho da criança interior é isso. Tem um textozinho que eu gosto muito, né? Eu acho que fala que no Oriente tem uma cultura que quando um vaso quebra, você já viu? Acho que você já fez um vídeo com esse texto, né? Quando o vaso quebra, eles não jogam fora, eles pegam e soldam, né? Com fios de ouro, né? E aquele vaso quebrado, ele fica mais precioso, ele fica único. Agora, eram vários vasos como ele, naquele momento, aquelas marcas tornam ele único e precioso ali, com aquele ouro, para lembrar que as reparações,
elas geram aquilo que a gente é, né? E se eu gosto daquilo que eu sou, eu preciso olhar para a minha história com uma honra. Ela me formou, né? Com toda a dor que teve, eu também construí resiliência, também construí uma força de lutar pelo aquilo que eu acredito, por aquilo que é importante para mim. Então, vejamos essas restaurações como esses fios de ouro que vai soldando a nossa existência. É isso. É isso. E o recado que eu tenho para as mães, né? Sempre dá tempo. Sempre dá tempo de pedir perdão, de reconhecer os nossos erros, de convidar, né, para reescrever uma nova história, né, uma relação que vai carregar marcas, dores, porque não tem como a gente apagar. Não, a nossa vida não é como livro que a gente volta lá atrás e rasga as páginas e joga no lixo. Não tem como a gente eliminá-las, essas páginas, nem essas experiências dolorosas, mas tem como a gente ressignificá-las, né? Olhar para elas, como a Raquel falou, olhar, restaurá-las com fios de ouro, né? Usando todas essas dores, todos esses sofrimentos, né? Como lição, como aprendizado, né? Levando isso como evolução, como crescimento, né? Tanto na nossa vida quanto na nossa relação, né? Então, eu queria muito, Raquel, te agradecer mais uma vez por ter aceitado meu convite, dizer que é uma honra muito grande te receber aqui e eu tenho um cuidado muito grande quando eu convido, né, para o podcast, porque geralmente eu convido pessoas que realmente tocam o meu coração, pessoas que eu admiro profundamente, e eu queria te parabenizar pelo excelente trabalho que você realiza e te agradecer, né? Porque um dia você ouviu aquela voz dentro de você que fala: coloca a tua voz no mundo, e colocou a tua voz no mundo, e hoje nós que te escutamos podemos aprender e, né, e ser abençoadas por você, com a tua graça, com o teu conhecimento, com a tua experiência, né? Com teu amor profundo pela teoria do apego, pelo teu amor profundo pela maternidade e pela vida. Muito obrigada, Raquel. Um beijo Um no beijo, eu que coração. agradeço. Que ganhe o mundo cheio de mães e abraços. Amém. Um beijo e um abraço para você, para sua família e para todas que estão nos Nesse escutando aqui mês de hoje. maio, aqui estamos gravando em maio, né? Dia das Mães acabou de passar, estamos no clima, é isso aí, sempre há tempo. Pode pôr o filho mesmo grandão no colo, ou até onde for possível, se for um aperto de mão, se for um olhar, né? Só sintam no coração de vocês que isso é possível. É isso aí. Beijo! Um beijo, pessoal. Até a Tchau, tchau. próxima. Obrigada. Obrigada, Raquel. Um beijo grande.